estamos recebendo aqui pelo Instagram da Sobest, com muito prazer e muito orgulho, a Sueli Kuller. A Sueli, ela é enfermeira estomaterapeuta de Sobest, é membro da Sobest, membro do Departamento de Doenças nos Pés e Neuropatia da Sociedade Brasileira de Diabetes, especialista em podiatria pela Unifesp, mestre em educação nas profissões da saúde pela PUC, consultora do curso de especialização em enfermagem e podiatria da UEA e diretora da Staycare. Muita coisa, né, Sueli? A gente, acho que a paixão nos leva a fazer tantas coisas, né, Mariana? Você não fica nem um pouco atrás, É né? E é verdade. bem jovem, né? Então, a A gente tem toda gente... uma história de vida, de cuidado com o paciente, essa é a característica do enfermeiro, né? O com certeza. cuidar, e a gente vai nos direcionando para alguma área de maior interesse, a vida vai nos levando também. Então, é Isso, bem isso, né? E o seu É trabalho realmente. com pessoas com diabetes começou quando, assim? Desde sempre? Desde sempre não, porque a gente começa primeiro a ter uma experiência no hospital, né? Quando nós começamos a nossa carreira profissional, né? Acaba tendo uma experiência. Mas Sim. foi levando para isso e as dúvidas e as dificuldades, a falta de conhecimento ao deparar com pessoas com úlceras que não cicatrizavam, que acabavam levando à amputação, nos leva a estudar e buscar conhecimento. Isso começou em mais ou menos 99, 98, por aí. Em 99 foi o primeiro curso que eu fiz com cuidados específicos para podiátricos, né, naquela época de podologia, Ah, e é? daí em diante você começa a fazer, né, a cada vez querer saber mais e cuidar. Então, em 2000 fiz a estomaterapia, e dentro da estomaterapia no curso da Unital, em Taubaté, né, fui aluna da Mariana Bocara, da nossa atual presidente, e eu acabei fazendo um seminário sobre pé diabético, e daí em diante eu passei a dar as aulas nos cursos de pós-graduação e cada vez mais me interessando por esse problema tão grave, né, É. que Dentro da acomete tantas estomaterapia, então, pessoas você trilhou a sua carreira dentro disso, né? Mas dentro disso, voltando muito, né? voltando para isso e dando aula nos cursos de pós-graduação, com os cuidados preventivos, também com foco na prevenção, né? Certo, exatamente, ótimo. Esse ano, inclusive, né, Sueli, o tema do International Diabetes Federation é para o Dia Mundial do Diabetes, que é hoje, olha que coincidência, a nossa live hoje bem no dia. É, nossa, Então, muito bom. falar desse assunto hoje se torna mais especial. E o tema Sim. do IF é o enfermeiro faz a diferença. Para você, como é que você acha que nós, enfermeiros, podemos fazer a diferença aí nas vidas das pessoas com diabetes? Eu acho que nós temos um campo de atuação muito grande, porque nós temos o maior tempo junto às pessoas, sob nossos cuidados, Uhum. e aí tem uma gama de cuidados que a gente pode estar realizando, orientando, principalmente educando. Eu acredito na educação, tanto para a pessoa com uma doença, assim, no caso da diabetes, quanto educando os profissionais, abrindo, alertando. Eu acho que nós podemos fazer muita diferença. Eu acho, na verdade, acho que o enfermeiro está caminhando. Eu tenho me orgulhado muito da enfermagem que eu tenho visto hoje, da estomaterapia, da pessoal da dermatologia, as colegas da dermatologia, de várias especialidades, mas dentro da nossa área aí, de pele, de cuidado específico com a pele, de maneira geral, a gente tem visto, assim, tem ficado encantada. Inclusive, na última live que eu assisti, que você fez parte, eu fiquei emocionada e, assim, muito orgulhosa de ver a sua palestra, de outros colegas aí, com muito conhecimento, um enfermeiro fazendo muita diferença. Realmente, nós fazemos a diferença mesmo. Esse ano, merecidamente, nós somos aí homenageadas. Eu acho que temos que estudar mesmo, conhecer, e temos uma força de trabalho muito grande, né, dentro da área de saúde. Nós somos muitos e podemos fazer a diferença mesmo, Mariana. Em diversas áreas, né? Nós tivemos mesmo a participação da Gabriela também, ela falou tanto sobre Sim. tecnologias, Sim, foi muito bom. que nós temos com o paciente que você disse, né? Nós passamos muito mais tempo com ele, então acho que
nós acabamos tendo a oportunidade até de conseguir dar mais informação, de mais orientações. Eu acho que o papel de educador, né, o que você disse, Sim. eu acho que diabetes é assim, é educar, é o paciente entender que ele tem que se empoderar do autocuidado, né? Acho que não tem Isso. nada mais do que isso, porque toda a vida É dele, verdade, é só verdade. dele, o curso da doença a É, partir daí vai ser determinado através das escolhas que ele vai fazer, né? Então, se ele exatamente. estiver consciente disso, bem educado, saber todos os cuidados, a importância do controle glicêmico, os cuidados com a pele, os cuidados com pressão arterial, enfim, com tudo, ele vai ter mais para frente uma vida mais saudável, poder conviver melhor com a Sim, condição, com a doença, sim, né? sim. Nosso papel aí é muito importante. É, E a gente tem se visto o reconhecimento do enfermeiro, né? A partir do momento que nós vamos fazendo a diferença em relação ao cuidar com evidência, cuidar com conhecimento mesmo, né? Com evidências científicas, e a gente, nós também somos reconhecidos. Isso na graduação, Mariana, eu falava isso, quando os colegas reclamavam da falta de prestígio, de reconhecimento do enfermeiro, se nós só podemos fazer a diferença quando nós estudarmos mais, né? Quando nós soubermos mais. Aí nós podemos falar de igual para igual com qualquer profissional. E hoje nós temos falado isso, né? De igual para igual, estamos reconhecidos na Sociedade Brasileira de Diabetes, nós temos alguns departamentos que o enfermeiro faz diferença, departamento de enfermagem, e temos o departamento de doenças dos pés e doença de neuropatia, em que o grupo de enfermeiro atua, nós temos feito alguns trabalhos, né, e temos realmente sendo reconhecido e tendo nosso espaço também. Então, isso depende muito realmente de estudo, de conhecimento, de leitura, de cuidado, de tudo isso que a enfermagem tem assumido e feito a diferença mesmo, né? com certeza, mais e mais nos estudos a gente vê a importância do trabalho multidisciplinar. Então, é realmente uma equipe engajada, olhando o paciente como um todo. Não tem mais né? Não existe mais centrado em um tipo de profissional. O cuidado, na verdade, ele é centrado no paciente, os profissionais No que paciente. são para o paciente. Isso quando nós avaliamos uma pessoa com diabetes, nós temos que avaliá-la, fazemos um exame físico geral, é uma avaliação global, na verdade, do indivíduo, né? Então, durante a sua consulta, quais são as principais orientações de autocuidado que você dá para esse paciente? Assim, primeira consulta, os primeiros contatos. Bem, uma pessoa com diabetes, a gente sabe que a grande dificuldade que essa pessoa tem é o controle glicêmico, né? Ele exige, eu vejo que é uma doença que precisa de muita disciplina, né? E se a gente ver pensar bem, quais são os cuidados que a pessoa com diabetes tem com alimentação, exercício, etc. Isso é para todo mundo. Então, quando eu converso a pessoa já fica se sentindo sempre o patinho feio, alguém diferente na família, né? E, na verdade, a família, esse deveria ser o comportamento de todos nós em relação à saúde em si, aos controles, à alimentação, ao exercício físico, tudo isso. Então, eu começo a conversar com eles a respeito disso, né? Que todos nós, que a vida saudável é a vida da pessoa que tem diabetes, nos controles, na parte de saúde, de alimentação, etc., né? E a gente vai partindo para ver qual a dificuldade que ele tem, né? Qual é a partir da hemoglobina glicada, quais são a importância desse exame, os picos de hiperglicemia, e realmente são os causadores das complicações, né? As são diversas complicações, nós focamos muito no pé, né? Porque a nossa área, cuidado com pele, cuidado com lesões e prevenção, principalmente, mas a gente sabe que as complicações são muito extensas e graves, né? São complicações que vão alterar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente vai conversando a esse respeito e conduzindo mesmo a uma melhor qualidade de vida e envolvimento da família. Acho que o envolvimento da família é fundamental, né, no apoio à pessoa com diabetes, porque o comportamento familiar tem que mudar mesmo, né, isso desde a criança com diabetes, né, Isso. e também o adulto. Não sei se é bem isso que você
Na Estava verdade, é pensando. assim, a pessoa não é mudar, é isso que você disse, não é mudar o comportamento só da pessoa que recebeu essa notícia, que não é fácil. É É, mudar o comportamento da família inteira, é a a dieta da família. família inteira, porque se ele É, vê, né, principalmente se é uma pessoa que tem aí um hábito alimentar, a gente sempre fala de hábitos, né, o hábito é, alimentar, é, de comer doce, carboidrato, enfim, isso for da família, se todo mundo não mudar, a hora que a pessoa se depara com aquele alimento, ela realmente vai fazer essa escolha, né? verdade. Porque É, toda o carboidrato acaba sendo muito gostoso, né? é, As massas, os tubérculos, os doces, etc. sim, Né? sim. Na verdade, não faz bem para ninguém, né? Se a Uhum, gente tem que ter uma vida... Hoje mesmo a mídia já tem se preocupado mais com a saúde, de maneira geral, com essas orientações em relação à alimentação, a alimentação mais saudável, nós abandonarmos esses hábitos dos alimentos processados, ultraprocessados, sim. que não são saudáveis, esses alimentos já vêm temperados, né? Então tem conservantes e uma série de coisas. Então é voltar a ter aquela comida de verdade, a comida brasileira, a comida de casa, né? Realmente a alimentação, hábitos alimentares diferenciados, realmente, voltados para a saúde. E a gente procura trabalhar bastante a família em relação a isso. Isso é uma preocupação que eu tenho no primeiro contato, sabe? Uhum. E às vezes a O pessoa vem com paciente, pode falar. às vezes a pessoa vem com uma dor, né? Por exemplo, a dor que eu digo, alguma coisa emocional. A dor do diagnóstico, né? Que às vezes surpreende de um diabetes que já vinha ocorrendo há muito tempo e que ele vai descobrir na complicação. Então, são as duas dores. A dor da lesão, né? A dor da notícia. É. E aí envolver nesse momento o máximo que tem para poder dar um pouco de cola nessa hora, né? Tem que dar um pouco de cola. E a partir do momento como nós temos, é que nós temos um contato muito, por exemplo, você pensa atrás da lesão, ou a gente vê todos os dias, ou cada 2 dias, né? Ou pelo no mínimo 2 vezes por semana a gente tem contato com aquele paciente. Então, nossa Uhum. oportunidade é muito rica, porque a É. gente pode devagarzinho vai conversando, E, né? Ninguém levou a vida toda com certos hábitos, a gente vai querer mudar tudo num dia só, né? Então a gente uhum. vai conversando, vai envolvendo, e as pessoas vai observando que as pessoas realmente vêm falar, eu consegui, foi legal. Eu acho que isso é a nossa grande oportunidade. Eu acredito muito nisso, porque eu acho que é um turbilhão de informações. Então, agora sua vida mudou, você tem que avaliar os seus pés diariamente, você não pode comer isso, você vai tomar X medicamento ou insulina. Então, eu acho que eu sempre procuro ir para o que é mais importante naquele momento, e aos poucos você vai dando o resto das informações, senão é tanta Vai. coisa que nem a gente Tanta lembra coisa. de passar tudo Não, que fez. Então, é não aguenta, né? né? Ele não aguenta. O autocuidado de uma maneira mais, né, suave, eu acredito, aos Suave. poucos, dando as Eu informações. acredito também, Mariana, é uma madeira mais suave, porque é um ser humano que está ali, né? Não é um pé, não é uma lesão, não é um diabético, é uma pessoa com diabetes. Atrás dele tem toda uma história de vida, e a gente tem que ter essa sensibilidade mesmo, e devagarzinho a gente vai conversando e vai trabalhando isso com a pessoa. Acho que é isso, bem isso mesmo. Pense como você. E quando a gente fala do autocuidado com os pés, né? O que você passa para esse paciente? O que ele deve tomar de autocuidado com os pés dele, com a pele? Passar a olhar para os pés, né? Porque, na verdade, as pessoas não têm o hábito de olhar os pés, né? Quer dizer, a mulher, na época do verão, cuida mais dos pés para botar ficar bonito para uma sandália, né? Para Sim, poder ir à praia, para poder usar uma coisa. Na verdade, não existe essa cultura tão, né, grande de olhar os pés. Então, ele tem que mudar um comportamento, realmente. Também já passar a observar os pés, através de ele observar se ele tem uma boa condição visual, se tem bastante facilidade em mobilidade, né, flexibilidade, possa olhar os pés facilmente, ou através de um espelho, ou da família, o cuidador, para observar qualquer diferença nesse pé. Então, eu digo assim, você tem que, como diz a Mônica Gamba, que eu aprendi já há muitos anos atrás, que a Mônica dizia assim, você namorar os pés, né? Vi essa frase, eu conheci através dela. Você precisa passar a namorar os pés. Quando você conhece a sua namorada ou namorado, lembra lá, e você pensa nele o tempo todo, nela o tempo todo, ou nele o tempo todo, e fica olhando, é a mesma coisa. Então, você precisa estar olhando diariamente para os seus pés, ver se tem alguma bolinha, alguma lesão, algum calo, né? Precisa manter ele hidratado,
um creme, a gente vai dando todas as orientações e focando bem nesse cuidado, porque o autocuidado dos pés ele é fundamental. Na pandemia nós ficamos muito preocupados com a dificuldade que as pessoas passaram a ter acesso aos serviços de saúde, de maneira geral, né? Então, no consultório mesmo, a gente observou isso, as pessoas tinham medo do consultório, a gente também já mudou toda a estratégia, uma época ficou indo em casa, é uma opção de estratégia que nós tínhamos que cuidar, todos fizeram isso, todo mundo, né? E eles ficaram, e muitas pessoas ficaram sem esses cuidados. Então, inclusive a sociedade lançou um e-book a respeito, só sobre cuidados durante a pandemia, né, cuidados com os pés. E nós colocamos coisas assim muito simples que ele possa estar fazendo. E que a gente já vinha fazendo no consultório, e com certeza todos nós sabemos, né? Que são as pessoas mais simples, não têm acesso a um bom creme, que não têm acesso a alguns cuidados, algumas receitas caseiras que a gente pudesse estar cuidando, como ele vai examinar o seu pé, quer dizer, ele pode saber, perceber que ele não tem sensibilidade, hoje a gente sabe que com a pontinha do dedo se consegue fazer isso, né? Então, todos esses cuidados a gente ensina para os pacientes, e foi escrito esse material, está no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, é disponível para o público em geral. Então, é a parte educativa, né? É para o paciente, É como ele vai examinar o pé, como ele vai cuidar, fazer esse autocuidado com os pés. Desde perceber a própria sensibilidade, ter essa consciência, porque eu acho que a avaliação de grau de risco, ele tem uma importância muito grande para nós profissionais, né? Sem dúvida. Então, a gente faz através do CISPED, no aplicativo ou no consultório, você tem uma importância muito grande, você avaliar e ter os cuidados. Mas eu acho que ele tem uma importância muito grande para o paciente, a pessoa entender o porquê desse exame, qual a importância dele, né? Quer dizer, ele perceber que ele não tem a sensibilidade, a sensibilidade está alterada nos pés. Quando ele compara o que ele percebe nos membros superiores, por exemplo, né, o toque, a dor, e fazendo essa comparação, sabe o que significa isso? Que você não percebe lá no pé. Então, essa informação que a gente passa normalmente, eu acho que muda muito a visão, a preocupação com o pé no paciente. Tem sentido isso durante os anos. Se você faz só o exame, para ele não tem muito significado, assim como uma glicemia alterada ou com uma glicada, não tem muita diferença. Mas quando você mostra a importância desse tipo de exame, a importância da avaliação de grau de risco, grau de risco 2, 3, para ele não faz diferença, para a gente faz, para o profissional faz a diferença. Que cuidados eu vou ter, quais são as atitudes que eu vou ter, qual a periodicidade que eu vou reexaminar. Mas para ele, eu preciso mostrar e acentuar essa diferença. Olha, aqui você percebe essa vibração, por exemplo. Olha no pé como é que é, depois que fez os primeiros, depois daquele exame clássico que a gente faz, tem que estar ali direitinho, a gente mostrar essas diferenças e observar o que a gente encontrou no exame. Eu tenho percebido que eles passam a ficar mais preocupados realmente, né? Nossa, eu não sabia que eu sentia, que eu não sentia, que eu não percebia. Olha que diferença, né? Isso depois do exame, lógico, né? A gente volta a fazer alguns testes e mostrar onde deu alterado e por que deu alterado. Eu acho que esse eles ficam bastante surpresos. Desperta para o autocuidado mesmo. Sim. E uma questão bem importante que tem sido discutida, além dessa avaliação de olhar para os pés, colocar as mãos, avaliar entre os dedos, ver todas essas alterações que pode ter, né, as bolhas, fissuras, enfim, o que tem sido muito citado é a avaliação da temperatura. Então, medir a temperatura dos pés todos os dias. Ele pode fazer isso. Agora, com o termômetro que todo mundo tem facilitou, né? Facilitou. Ele ficou até mais barato, né? Mais acessível, porque eles eram mais caros. Ficou comum. Ficou mais acessível. Ele pode avaliar a temperatura. Tem a diferença de 2 graus de um pé em relação ao outro. Pois é. Já é um sinal, né? Tem que buscar, é um sinal de processo inflamatório, infeccioso, né? O aumento de temperatura. Quer dizer, a gente já sabia disso, mas era difícil o acesso para ele. A pandemia trouxe algumas coisas que a gente tem que aproveitar mesmo, né? Todo mundo sabe utilizar um termômetro vermelho. Por mais que ele tenha... E para a gente, a termografia, né, Mariana? É fundamental, né? Olha, a termografia nos dá uma visão... Importante ponto. Muito legal.
Com certeza, acho que cada vez mais a gente pode lançar a mão disso, né? Sim, sim. Porque nós vemos o paciente uma vez por mês, mas durante esses 30 dias, assim, se ele tem um risco alto, ou enfim, se ele não tem lesão, pensando num cenário aí de um paciente que vai É, retornar uma vez por mês. Então, durante esse um mês, ele tem que entender, ou a cada 21 dias, no manual vocês escreveram a cada 21 dias, não foi? foi. Isso. Às vezes é difícil conseguir trazer o paciente a cada 21 É dias, isso mas no mesmo. melhor dos cenários que ele chegar Mas, nesse tempo, ele tem que se avaliar, autoavaliar durante esses dias que nós não vamos vê-lo, né? exatamente. E a gente fala 3 semanas, né? Cada 3 semanas, ele vem a cada 4, vem 5, né? Se você falar um mês, ele vai vir a cada 60 dias, né? Certeza. Então, se você responsabiliza, e realmente 3 semanas conforme a pessoa, conforme a dificuldade que ela tem de autocuidado, né? Tem famílias, a gente sabe que tem pessoas que têm um familiar muito envolvido e que acaba olhando mesmo entre os dedos, observando se tem alguma bolha, tem alguma diferença. Tem pessoas com mais idade, com dificuldade, com obesidade, né? Hoje nós temos muitas pessoas obesas que não conseguem ver os pés, né? E não tem quem os auxilie. Sim. Aí a gente tem que estar realmente responsabilizando e vendo mais vezes, né? Tem que ver mais vezes, não tem jeito. Porque ele tem dificuldade, né? Sim. Sueli, tem uma pergunta que falou qual é o cuidado que o paciente tem que ter quando ele vai à praia? Areia quente é prejudicial? Pois é, né? O risco, né? É. É o risco. Eu tenho orientado que eles fiquem calçados, na verdade. Não dá para ficar descalço. Se a gente já orienta a não ficar descalço em casa, Imagina na né? praia, né? Imagine na praia, né? Porque ele acaba pisando na areia quente e fazendo queimaduras. Eu já não sei se você já ocorreu, acredito que vários colegas estão aqui nos acompanhando, que já tiveram casos de atender pessoas com queimadura na região plantar, queimaduras né, graves na região plantar, beira de piscina, né? Por andar na beira de piscina com a pedra quente e praia, né? Praia, além das micoses, né? É. E de picadas de insetos, de caranguejos, essas coisinhas assim que se encontra na praia. Até as conchinhas, né? Eu tenho comentado. Então tem que estar calçada, não tem jeito, né? Você sabe que é um desafio, né? Além de estar calçado, ele tem que entender que a hora que ele tirar o calçado, ele tem que imediatamente olhar os pés. Olhar os pés. Porque já teve caso que o paciente ficou calçado, porque tem uns calçados específicos para quem vai à praia, eles são um material, né, neoprene. Só que o paciente ficou com o pé ali molhado dentro do calçado o dia inteiro. Quando ele tirou, a pele inteira saiu junto. Pois é. Ainda assim, precisa ser muito bem orientado. Olha, você vai calçar, mas tira a hora que chegar em casa, seca esse pé, não vai passar o dia inteiro na praia com calçado e pé molhado. E nem passar o dia inteiro na praia, né? Pois é. Que não é bom para ninguém, muito menos pessoa com diabetes. É verdade, né? Com certeza. Então, o dia inteiro não. Com certeza. Ficar um pouquinho, ficar mesmo durante o horário que está lá, tá olhando os pés, verificar se teve um ferimento, porque realmente, acho que todo mundo acaba olhando, acho que pela falta de sensibilidade, o grande problema é a perda da sensibilidade, né? Exatamente. Lógico. Porque a perda da sensibilidade faz com que ele descuide mesmo, né? Dos pés. Não há que você tenha, sempre pessoa que tem a sua sensibilidade preservada. Se toda hora olha o pé, né? Que é uma areinha que entra, uma coisa que incomoda, né? Que entra dos dedos. Então ele tem que estar atento a colocar o pé. Lembra? Todo mundo fica olhando, observando, né? Quando você senta, o que vai fazer. Tem que fazer isso em relação aos pés, mesmo principalmente sabendo que você não percebe. Então essa conscientização que ele não percebe, que ele tem que olhar, eu acho que é o mais importante e o mais difícil da gente estar fazendo, porque ele não percebe e acaba passando, né? E outra pergunta que fizeram, qual é a melhor marca de termografia que você indicaria? Tem alguma que você usa e gosta? Você citou a termografia? Sim, são as câmeras, tem vários tipos de câmera, da mais simples, da mais sofisticada, das mais caras. Uma câmera simples, né, básica de termografia, você sabendo, ela acompanha um software, né, que você coloca, você baixa e você consegue fazer dali, inclusive, um laudo. Pode ser básica, porque nós precisamos. Às vezes nós precisamos saber a diferença de temperatura, e ele mostra com um gráfico
as cores, né, e do lado uma tabelinha de graus que tem diferença se você comparar um membro com o outro, um pé com o outro no caso. Então, uma câmera simples, né, básica, já dá para trabalhar. Você usa Tem que fazer o curso, né? Você coloca um aplicativo, como é que é? Um programa que tem? Tem um programa que você já, um software que acompanha já, você baixa da máquina, da câmera, né? Baixa aquele software e ele já vai te dar todas as linhas para você fazer o laudo, imprimir, etc. Ou tem uma bem básica, né? Bem simples. Tem sofisticadas, caríssimas, aí, nossa, por R$3.500, R$4.000, você compra uma câmera que dá para fazer bem o nosso trabalho, né? E fazer a diferença. Né? Cuidado. Isso, Eli, a gente tem uma cultura, assim, de tratamento. Sempre tratar uma doença, enfim. Como é que é para você, assim, trabalhar com prevenção? O que isso te trouxe? Como é que é isso para o paciente? O que isso mudou para você considera que mudou? Eu acho que é o seguinte, acho que não mudou muito essa cultura em relação ao paciente, né? Porque ele só procura quando já está com a lesão. Aí depois um trabalho que a gente faz de conscientização, mais ou menos dentro do que nós conversamos até agora, essa conscientização faz com que ele, depois da cicatrização, por exemplo, de uma úlcera, ele passe a fazer os cuidados, eu tenho muitos casos que ele acaba fazendo cuidado mensal, né? Fazer a prevenção. E calçados adequados, etc. Mas essa conscientização ocorre, infelizmente, ocorre após uma cicatrização, após o susto, né, após o problema. Nós não temos cultura dos profissionais em relação à prevenção. Né? É muito raro a gente receber um encaminhamento de um profissional A ou B para fazer a prevenção. Ainda não tem essa cultura, mesmo entre os profissionais. Nós temos uma cultura realmente de tratamento e de cuidado. Eu tenho trabalhado muito, acho que nosso grupo, nós temos vários aí, você está entre eles, e vários colegas da estomaterapia, da dermatologia. A gente tem trabalhado muito esse conceito de prevenção, né? Com as pessoas e com os colegas. Então, sempre que a gente vai dando aula, vai fazendo palestra, coloca usa todos os meios, né, de comunicação, falando da prevenção para criar essa cultura. Nós estamos aí, né, para criando cultura. Eu acho que esse é o nosso trabalho no momento. Com certeza. Não é? Não sei se você percebe a mesma coisa no seu dia a dia. Mudança de conceitos mesmo. Conceito. Porque é passar a trabalhar mesmo com se antecipar, né? Eu achei interessante uma frase que o Armstrong usou anteontem, né? Que foi o curso, o evento. Foi. Que ele falou que a cada 1,2 segundos uma pessoa descobre uma úlcera nos pés, uma lesão. Então, muita coisa, né? É muita coisa. Muita coisa. Então, o que eu tenho feito muito, Mariana, assim, em relação à prevenção de maneira geral, cuidado com os pés, independente de ser diabético ou não, são os pacientes que a gente nos procura para cuidado de ferida, mesmo que seja uma úlcera membro inferior, uma úlcera vascular, de origens diversas, estar olhando os pés, avaliando o pé e fazendo já marcando, durante o tratamento no DASH, marcar o outro horário para estar cuidando das unhas, né, e dos calos, etc. Cuidar das micoses, né, porque tem uma incidência muito alta de micoses, de pessoas que se cuidam até, né? Sim. Mas o fungo, ele é traiçoeiro, é uma doença muito difícil de ser tratada, a gente tem recursos para isso, mas são longos tratamentos, e a gente vai conscientizando. Então, o que eu tenho falado, passo essa mensagem para os colegas enfermeiros, e é isso. Vai cuidar da lesão? O pé faz parte do corpo, né? Ele faz parte do tratamento. Um pé com tira interdigital, com onychomicose, com tirapédios, qualquer alteração, ele vai influenciar também lá na cicatrização, porque você tem fungo ali presente, você tem uma série de prejuízos em relação. Então, olha para os pés e cuida dos pés. Por isso a gente trabalha tanto capacitação, né? Vai saber cortar unha, saber cuidar disso aí. Então, eu tenho feito isso, por exemplo. Hoje foi um dia que nós atendemos pessoas
que estão em tratamento de ferida e, como cortesia, eles retornam para fazer o cuidado com os pés. Então, você vai criando uma cultura de cuidado com os pés. Se a diabetes, tem a diabetes, não tem a diabetes, né? Todos têm que cuidar. E, automaticamente, tem nesse meio um monte de pessoas com diabetes, né? Porque ele tem uma úlcera de membro inferior que não está ligado com o pé, mas ele tem uma comorbidade, né? Sim. Que é a diabetes. E a gente vai criando essa cultura, né? De ter cuidado de que uma micose não é uma coisa simples. E é impressionante. Ele é comum, mas não é simples. É impressionante como a maioria tem onicomicose e a tinea pedis, né? A micose interdigital. Digital. Eu acredito pela dificuldade de, às vezes, de acessar os pés mesmo, o indivíduo obeso, ou então, às vezes, já tem a retinopatia associada, então não enxerga bem. Então, ou a falta de cultura mesmo, enfim, e é impressionante, a maioria tem e não trata, é a longo prazo. Acho que isso é comum, todo mundo tem. Realmente é comum, mas não é simples. E nem é normal. E o tratamento é muito longo. São coisas diferentes, né? Isso é longo. Então, tem que cuidar, né? Com certeza. Então, perguntando o que você acha da ozonioterapia para o tratamento da úlcera diabética? A ozonioterapia está aí, nós estamos lutando por ela, né? Nós temos agora um parecer do COFEM, dando a oportunidade de fazermos, desde que nós tivermos, que a gente tenha uma habilitação com mais de 120 horas. Ele é um antifúngico, antimicrobiano, então realmente tem indicação, né? É mais uma terapia adjunta, né? E nós temos que estar lançando mão, estudando bastante, ele exige, tanto é que a exigência de mínimo de 120 horas para a gente ter mais conhecimento da ação deles, e realmente eu estou caminhando aí para estar utilizando, só não fiz antes porque ainda os aparelhos estão muito caros, né, os geradores, mas já estou preparando para estar no final do ano, já estar com o gerador, eu tenho acompanhado o trabalho de colegas com a ozonioterapia nos tratamentos de feridas e nas micoses, as bags, né? Eu acho que você vai cuidar da ferida e a micose vai junto, né? O tratamento da micose vai junto nas unhas. Eu tenho boa experiência, acredito que tem colegas mais experientes do que eu nessa área, até tem colegas fazendo trabalhos excelentes nessa área, né? A Rosângela tem estudado muito, né? Rosângela, tem. Estão fazendo um curso, ela está lá, estou falando com ela. Olha, eu acho que eu vou procurar também, viu? Opa! Procura sim. Acho que daí, a partir desse curso aí, que está sendo habilitando vários colegas que já têm experiência, daí para frente nós vamos ter oportunidade de fazermos vários cursos. Elas vão nos ajudar, com certeza. Legal. Isso, ele tem outra pergunta sobre, ela está dizendo que está muito comum celulite por micose, como a causa, a porta de entrada. Sim, erisipela também, porque é a porta de entrada, erisipela, em muitos casos. Eu acho que a micose nós temos que dar atenção para a micose, as micoses em geral, seja interdigital, seja a de unha, né? Porque é porta de entrada, é importante sim, e a gente tem que estar atento para isso, sim. E você faz o laser, né, também? Eu uso para micose a terapia fotodinâmica, né? O laser associado ao azul de metileno. Eu acho que é o melhor tratamento que a gente tem, né? Isso, e tem evidências já, assim, até bastante robustas. Ainda precisa, talvez, um pouco mais de estudo, mas a gente tem bastante resultado interessante. É um tratamento bem longo, né? Às vezes vai aí 1 ano de tratamento, mas tratamento de onicomicose é longo. É longo, sim. E o que a gente precisa fazer, estudos, nós precisamos de estudos em relação aos protocolos a ser utilizados. Tem vários protocolos, não sei se vocês têm a mesma dúvida, vários protocolos, cada um usa todos dizem que dá bom resultado, só um estudo para poder verificar qual é o melhor protocolo, quais são os melhores protocolos, né? Com certeza. É esse que nos falta, porque tudo tem que ser baseado mesmo nesse estudo. Sim, porque nós temos vários protocolos e cada um acaba utilizando aquele que talvez atenda melhor a alguma necessidade. Foi o que aprendeu, a sua experiência e tal. Isso, eu tenho uma boa experiência, já utilizo dessa terapia há muitos anos, né? E eu tenho tido bons resultados, sim, já usei protocolos diferentes,
às vezes um é melhor que o outro, né, em alguns casos, né? Tem essa glicose mais de início, né? Tem aquelas que já cometeram toda a lâmina ungueal, então a gente precisa de ter mais, utilizar outros protocolos, então tem que, Nós é utilizamos bom, tratamento de feridas, né, Sueli? Não só na onicomicose. é, Já, não necose, não, é etiologias, muito mas bom, né? também temos ótimos resultados. Então se associa a essas, as terapias com laser, né? A fotodinâmica, a fotodomodulação e a ozonioterapia, algumas dessas terapias adjuvantes, a gente acaba diminuindo reduzindo o tempo de cicatrização, né? Diminuindo a ocorrência de infecções, que são tratamentos que o maior problema da úlcera e das feridas, da cicatrização, são as infecções, né? São os Sim. maiores problemas. Exato. Se a gente controla a infecção, e aí dependendo das comorbidades, a gente consegue, mas qualquer maneira a gente reduz o tempo, reduz o risco, né? Com certeza. Outra pergunta, olha, temos muitas hoje. Se você tem experiência com melaleuca. Tem sim, tem. E às vezes eu utilizo, acho que a fotodinâmica ainda na minha experiência, é o que tem melhor resultado. Usei melaleuca por muito tempo, depois veio a fotodinâmica, e dá para associar, dá para fazer a fotodinâmica no consultório e a pessoa utilizar o óleo de melaleuca, associar. Ela vai usar em casa diariamente, faz a higiene das unhas com uma escovinha, né, assim que a gente orienta, faz com uma escovinha macia, higieniza bem a unha, acaba deixando a unha mais porosa, mais limpinha, e penetra a penetração do óleo melaleuca, porque a gente sabe que esse fungo, esses fungos, essas leveduras, o tricofito, ele fica debaixo da unha, né? Então precisa de ter uma unha mais porosa para poder penetrar o medicamento. Isso. E a gente fazia aquela higiene muito boa da limpeza da unha, que é tirar toda a parte doente, deixar o mais sadio possível, para que a pessoa coloque a medicação em casa e ele penetre realmente, senão fica só... Eu brinco assim, eu fico dando risada lá embaixo, pena que ele não morre de rir, né? Então, porque eles olham só, nem chegou para mim aqui. Nem chega, exatamente, assim, se você não faz o desbastamento da unha, não tem como absorver o medicamento. Não tem, não absorve. Dando medicamento há anos, ele não tem resultado. Não tem jeito. Né? Aquelas listinhas que vem nos medicamentos alopáticos aí, na farmácia, aquilo não faz nada, né? Precisa do nosso trabalho mesmo com broquinha, com lixão, com uma coisa melhor, para tirar toda, para realmente ficar porosa, para penetrar tanto o corante, né, para utilizar na fotodinâmica, quanto os cuidados em casa. Né? Com certeza. Vamos ver o que mais que o pessoal está perguntando. A glicemia descompensada faz parte da cicatrização? Sem dúvida, né? Faz, sem dúvida. Esse é o principal, é controle da glicemia. Isso nós temos que estar atento, né? Porque a gente sabe que, além disso, é preciso estar com a glicemia controlada para ocorrer a cicatrização, ele é importantíssimo aí, nesse fator, é um dos fatores importantes, mas também que a gente sabe que um processo infeccioso, o primeiro sinal que ocorre, os primeiros sinais que ocorrem na pessoa com diabetes é o controle da glicemia. Aquele que está controladinho, é aquele mesmo que ele faça tudo certinho, quando tem um processo infeccioso, ele já se controla a glicemia, é um dos sinais importantes. E nós temos que estar atentos para isso. Inclusive, fala com os pacientes, olha, o controle tem que controlar, sempre tem que controlar, mas agora se tem uma úlcera, precisa estar muito controladinho. Vamos fazer os controles, faz para eu ver, vamos trabalhar direitinho nisso. Qualquer alteração que tiver na sua glicemia, você sabe que você fez todo de acordo com o mesmo ritmo, né, de alimentação, de exercício, mesmo ritmo. Teve alteração, tem que buscar já o tratamento médico e já comunicar, porque com certeza pode ter um processo infeccioso aí em relação à úlcera ou qualquer processo infeccioso. Então, o controle da glicemia é fundamental. Quando a gente fala já do tratamento de lesão, a gente já fala de tratar a causa, né? Então, é a doença de base, você tem que manter a doença de base ajustada nos seus níveis, equilibrada, para você ter um sucesso na cicatrização, né? Então, não tem. Quando a gente consegue perceber visivelmente
a lentidão na cicatrização de um paciente que tem a glicemia descompensada e aquele, quando tem Sim, a glicemia compensada, como é diferente, né? é Então, diferente. é Por isso nós realmente temos que estar atento à glicemia. a resposta inflamatória que tem esses altos níveis de glicemia que prejudicam também a cicatrização, Sim, proliferação de colágeno, enfim, tudo isso faz parte do processo, do tratamento. sim, Então, eu gosto sempre de falar parte. para o paciente, já que a gente está hoje falando de autocuidado, 50% É, é meu, sou o que eu vou fazer aqui, o curativo, tal, o tratamento, a escolha, e 50% é seu. Se você não eu quiser, também divido a responsabilidade, viu, Maria? tem que dividir. Não, Eu tenho a sabedoria também, como a sua, dividir a responsabilidade. Porque é, é realmente isso, né? É verdadeiro. com Tem que dividir a responsabilidade. porque depois que dá tudo errado, eles vêm cobrar a gente. Poxa, mas eu tô aqui há um tempão e não, né? Aí minha ferida não fechou. Mas é porque, Fechou. cadê os seus Fez a parte. E 50%? além disso, a maior dificuldade que eu encontro, não sei se é a sua experiência, é justamente de a pessoa com úlcera nos pés, ela tem que mudar comportamento, né? Tem que Uhum, usar um calçado desagradável, difícil de usar, né? uhum. Para reduzir a carga, né? Sim, Tirar até a carga da lesão. Então, são os RoboFoot, são os calçados em cunha, sandálias para cicatrização, os calçados de cicatrização que tem aquela cunha para antepé ou para retropé, ficam muito desconfortáveis, né? A pessoa fica mais instável, tem que estar utilizando um auxiliar de marcha, e tudo isso é uma mudança muito difícil para ele, porque eu sempre comento que se a pessoa está sentindo dor, ele pula um pé só, não vai apoiar o pé. Mas quem não está sentindo, ele anda normalmente pisando na úlcera. Então, eu acho que isso aí é uma dificuldade muito grande que a gente tem para a pessoa realmente se conscientizar que ela tem que usar esse tipo de calçado que é uhum. desconfortável mesmo, mas é essencial para a cicatrização, né? Sim, com certeza. O pessoal está perguntando um pouco sobre o uso de terapia tópica para cicatrização de ferida, preservar tendão, osso, se ainda se usa sulfadiazina de prata. Eu acredito que falar de terapia tópica, né, não tem como não existe uma receita de bolo, né? Assim, Não. você para O preservar galhar tendão e osso, você usa XY. É complicado. é complicado. Eu acho que você tem que conhecer, né, a lesão, ter conhecimento em relação a todo o processo de cicatrização, tudo que a gente conversou um pouquinho agora, sobre as comorbidades, sobre a saúde da pessoa de maneira geral, sobre a nutrição, né? Por isso que a equipe, nós não damos conta sozinho, né, de uma úlcera, muito menos em pessoas com diabetes. Aí Uhum. a multiprofissionalidade é importantíssima, o controle glicêmico, a nutricionista, o psicólogo, né, fazendo todo um trabalho também junto. Então, e a terapia tópica vai depender de tudo isso, né? De todo esse conhecimento e da avaliação do leito da lesão, do que ela está precisando naquela hora. Tem hora que você precisa de um tipo de cobertura, outra hora você precisa de outro, então não tem aquela receita. É conhecer realmente os processos, toda a fisiologia da cicatrização e essas comorbidades que vão influenciar nesse processo, né? Todos os fatores estão influenciando no processo, e ali fazer uma escolha o mais adequada possível, dentro daquilo que a pessoa tem, que tem disponibilidade, ainda tem isso, né? Exatamente. Tem a disponibilidade Verdade. financeira, É, de tempo, porque tem curativos que podem ficar mais tempo, outros menos. Então, a aderência do paciente ao tratamento, tem uns que pode sentir mais dor, outros menos dor. é, Então, não tem muito. E a dor o neuropática, estágio da lesão, como é que está agora, né? Qual é o tecido é, que eu vejo, tudo isso. exatamente. E me fala um pouco, você acha que a tecnologia pode contribuir na melhora do autocuidado da pessoa com diabetes? Agora nós temos aí tanta tecnologia, aplicativo. Nossa, Jorge, né? Tem os aplicativos É, que ajudam. Que hoje hoje o acesso a essa tecnologia foi muito facilitada, né? Tipo, pensar uns anos atrás, e a mesma pessoa que tem um pouco mais de idade, se tem um pouco de dificuldade, ele tem sempre o neto, tem o filho, tem o neto
consegue ensinar É. e utilizar, isso facilita muito. Nós temos, eu acho que essa linha de aplicativos para autocuidado vai crescer muito. Tem vários colegas envolvendo aí nas teses de doutorado, etc. Já tem alguns em utilização, tem o CISPED, que é para o profissional, né, para avaliação do pé do diabetes, avaliação de risco, que é fácil, um aplicativo gratuito, que você baixa e você faz toda a avaliação ali, que é legal. Tem o SOPED, que é um aplicativo para a pessoa utilizar, em que ele vai estar fazendo uma avaliação, e posteriormente voltado para exercício para os pés, para pessoas com diabetes. Então, super interessante, também de fácil acesso, gratuito. E tem aqueles de contato de carboidrato, tem vários aplicativos. Acho que a gente tem que conhecer mais isso, utilizar, nós profissionais. Vocês mais jovens têm mais facilidade com isso. As mais jovens, então, esse dia eu estava fazendo alguma coisa, inclusive numa aula que eu estava assistindo, participando do curso, e eu tinha que inserir uma tarefa, e eu não conseguia, no Classroom, né, na sala de aula, eu não conseguia inserir. Meu neto de 8 anos estava louco era um domingo, e ele estava louco para brincar, então ele abria de enquanto a porta aqui do escritório, dava uma olhadinha, assim, uma espiadinha, e tal. Aí, justamente quando eu estava com essa dificuldade, ele veio dar a espiadinha, bem devagarzinho, porque estava avisado que não podia fazer barulho. Aí eu falei, vem cá, chega aqui, me ensina como é que eu vou botar isso aqui. Tá ele ensinou, porque está fazendo uma aulas também, e eles têm uma facilidade enorme. Então, isso realmente, eu acho que está aí, não é futuro, é presente. E a gente tem que estar conhecendo mais esses aplicativos e ensinando aos nossos pacientes, porque facilita muito, né? Além de você ter muitos deles, eles acabam permitindo que você tenha uma informação importante, como se pede, né? Uma informação importante em relação ao número de pessoas, que acessam, o grau de risco, etc, tal, né? Um assunto longo. A Sociedade Brasileira eu acho fantástico. A Sociedade Brasileira de Diabetes tem aplicativo também, e então sempre assim, voltado para o paciente. Então, isso é bem... voltado para o paciente. Bem interessante. O site da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele tem ele é bem claro, ele tem muita coisa voltada para o público, né? Então, é o ponto diabetes.org.br/público, tem muitas informações, diabetes na escola, toda a parte de nutrição, os controles, as orientações, tem muita coisa. Então, hoje a gente tem que estar realmente conhecendo a Sobest também tem, né? Eu sei que estão aí com lançando aí todo um manual aí para cuidados, né? Estou sabendo, já entrei, já vi, já dei uma olhada. Hoje, aproveitar para falar então do manual que nós estamos lançando. Eu estou curiosa para saber de mais coisa, viu, Mariana? Ai, não acredito, eu vou te mandar, mas já está no site da Sobest. Eu vi no store da Sobest. Eu não tive tempo de acessar. Não sei se já pode acessar. Eu dei uma olhada e falei, ai, que delícia! Já. Esse é para profissionais, né? Está no site, é um manual, Cuidados das Pessoas Acometidas pela Neuroartropatia de Charcot. Que é tão difícil. Tão difícil, muitos profissionais desconhecem, é uma condição que é confundida com outras, né, infecções de pele, inflamação, osteomielite. Sim. Aí tem toda a deformidade causada pelo desconhecimento, né, para poder ter atitude precoce, né, medidas precoces, né, de descarga de peso, etc. Exatamente. Né? Importantíssimo, eu fiquei louca para conhecer. E aí, como muitas vezes nós, enfermeiros, temos o primeiro contato com o paciente nessa fase aguda, e para que isso não passe despercebido, nós fizemos esse manual para que mais pessoas tenham conhecimento. Excelente. Fiquei encantada. Hoje é só ir lá no site da Sobest ou no... Já está no site, né? Já está lá, é só baixar. Tá legal, muito bom, parabéns aí
pelo seu trabalho, pela iniciativa da Sobest de estar É, lançando, utilizando isso aí, colocando o público de maneira geral. Nós temos que fazer isso. As isso, sociedades têm que se unir, né? isso mesmo. Centrais científicas, centrais profissionais, Uhum. para esclarecendo tanto os profissionais quanto o público. Acho que nós estamos aí na era da mídia, né, que todo mundo acessa através de um celularzinho, eu vejo todo mundo acessando, pessoas bem simples, né, que Isso. utilizam, a gente tem que usar essa ferramenta mesmo. É. O pessoal está perguntando como consegue, então vou repetir, chama Isso. Cuidados às pessoas acometidas pela neuroartropatia de Charcot e está no site da Sobest. A Eliane já até colocou aí Tá ali o link. Isso, é só clicar. Isso. Outra importante recado que eu gostaria de dar para quem está na live é que nós gostaríamos de contar com a participação de vocês no Congresso Paulista de Com Estomaterapia, certeza. né? Vai ser entre os dias 11 e 12 de dezembro, no Espaço Frei Caneca. Quem não puder ir presencialmente, pode acompanhar também pela internet, vai ser um evento híbrido, então, tanto a pessoa que optar por ir até o congresso pode ir, vão ter que ser tomadas todas as medidas de distanciamento, enfim, uso de máscara, e quem optar por não, prefiro ficar de casa, estou realmente em isolamento, tenho algum risco maior, pode acompanhar pela internet. Muito bom. Vamos lá, né? Imperdível. É Imperdível. imperdível, imperdível, com Imperdível. certeza, com certeza. Então, acho que eu vou encerrar a nossa live. Foi ótimo conversar, né, com a Sueli. É uma delícia falar com você, Mariana. Olha, nós nos falamos há um ano, né, nessa mesma época. Uma É, época na TV. na TV. Na Agora, TV. sim, então estamos nos falando. Vamos ver se a gente se fala mais agora, né? Sim, Com sim. a tecnologia. E o pessoal está dizendo que não entra, gente. Se não entrar pelo link que a Eliane passou, no site da Sobest entra facilmente no manual e também as informações do Congresso. Então, é só acessar que não vai ter erro, tá bom? Então, eu queria agradecer o tempo da Sueli. É sempre bom Um conversar com prazer. você, porque é uma conversa que a gente consegue fazer de forma simples e descontraída e passar um pouco de informação. Acho que a gente tem que falar de diabetes o ano inteiro, não só em novembro. Em novembro a gente acaba tendo mais oportunidade, que é o Novembro Azul, então a gente aproveita a garra, que a gente quer disseminar conhecimento, a gente quer passar informação e receber também, mas vamos sempre falar desse assunto, acho que cada vez mais é o que você disse, o enfermeiro está tendo as portas abertas nas sociedades, cada vez um trabalho de equipe multidisciplinar maior e mais aceito, então vamos aí fazendo o nosso trabalho, cada um meio que no seu cantinho vai fazendo, mas sempre que a gente pode, nós juntamos as ideias, trocamos informações, isso é muito importante. Sim, eu agradeço a SBD pela indicação, pelo prazer, e também a aceitação da Sobest, da indicação da SBD. Foi um prazer muito grande, a gente é apaixonado por esse assunto, apaixonado pela enfermagem de maneira geral, pela nossa especialidade. Então foi assim um prazer muito grande estar conversando com você, Mariana, e conversando diretamente com todos os colegas. Estou vendo que tem um monte de amigos aqui. Eu também. Aí está a Maria, a Nilce, a Rivanda, que eu não vejo há um tempão. Então a gente vai vendo os recadinhos aí. Muitos colegas, não dá nem para citar, são muitos amigos que estão aqui. São todas pessoas que estão envolvidas com isso aí. Realmente, diabetes a gente fala, lida o ano inteiro. Novembro serve apenas de alerta e de incentivo ao cuidado, tanto para a pessoa quanto para o profissional. Então, eu acho que a iniciativa das duas sociedades foi realmente muito, muito boa de trabalhar esse mês, esse tema. E a Sobest ainda tem outros temas está trabalhando demais, porque tem temas que juntam todos em novembro, né? Se acumulam em novembro. Obrigada, viu? Obrigada a todos, obrigada a você, Mariana. É um prazer conversar com você. Ai, obrigada. Obrigada a todos que vieram. Tchau. Tchau, beijo para todos, meus queridos e queridas. Beijos, tchau. Tchau.